E aí, galera? Vamos lá agora com a nossa aula de vega. Primeiro, vamos definir o que é a vega na cannabis. A vega simplesmente é o estágio da planta, né, que vai durar da germinação até o ponto que a planta vai ir para a flora. Uma fase crucial em que ela vai focar a maioria da energia dela, né, em crescer, aumentar em tamanho, aumentar a biomassa total, crescer folhas novas e enraizar bem ou estabelecer para que a gente possa ter uma base, né, muito boa para mandar para a flora depois. Normalmente essa fase vai durar entre 2 a 5 semanas, ela pode durar mais, mas a gente sempre tem que lembrar que essa fase, né, o mais tempo que ela fica nessa fase vegetativa, maior chance dela conseguir contrair ou acumular doenças, pragas ou outros problemas que podem afetá-lo depois quando chegar na flora. Então eu sempre recomendo ter uma vega mais curto possível, entre 2 a 3 semanas normalmente, até 5 semanas. Vai depender muito da genética e que você consiga passar para a flora o mais rápido possível. Nessa fase vegetativa, que nem todas as fases da planta, a gente sempre quer lembrar do nosso equilíbrio vegetativo-generativo. Existem vários estímulos que a gente vai utilizar para manter a nossa planta nesse estado vegetativo, né? A gente vai tentar aumentar o máximo possível todos os estímulos vegetativos da planta para evitar que ela vai passar ou ter algum estímulo generativo, que seria o que a gente vai estimular mais no lado da flora. O principal, né, vai ser a quantidade de luz, ou na verdade a quantidade de noite que a planta vai receber. Quando a planta recebe uma noite curta, de 6 horas, ela vai receber o sinal que ela está num estado vegetativo, vai estar numa situação que vai imitar, né, os dias longos do verão, e isso vai manter ela no estado que ela não vai florir, mas vai simplesmente continuar a aumentar em tamanho, crescer os galhos e crescer também folhas novas. Agora, se a gente passar isso, né, por uma noite longa, de 12 horas, a gente vai iniciar a floração. Isso é o que a gente não quer, isso seria, né, o estímulo generativo de fotoperíodo da planta para colocá-la para florir. Mas a gente vai manter com aqueles 18 horas ligada, 6 horas apagada durante essa fase. É possível você levar a planta nessa fase com 24 horas ligadas. Agora, eu não recomendo, porque eu acredito que eu já vi muitas vezes problemas com plantas em que a pessoa deixou 24 horas a luz ligada sempre, e eu acredito que é por conta que vai abaixar bastante a taxa de respiração celular que normalmente ocorre quando a luz está apagada ou durante a noite. Então, manter 24 horas ligado é uma coisa que eu não recomendo. 18 horas já é bastante para manter uma vega bem forte e vigorosa. Agora, existem outros estímulos também que a gente pode usar na nossa planta para manter ela no estado vegetativo, que a gente também tem que considerar, né? Eu diria que em segundo seria a saturação do substrato. Na vega, você vai querer manter o substrato muito mais saturado, com menos dryback do que você vai fazer na sua flora, né? Você vai fazer o seu dryback muito mais pesado na flora, que é um estímulo generativo. Durante a vega, a gente vai evitar isso e manter o substrato um pouco mais saturado do que a gente manteria normalmente na fase da flora. Mais ou menos 50% de perca de volume de água total já seria o suficiente nessa fase. E sempre lembrando também temperatura e umidade. A gente quer uma umidade e temperatura mais alta durante essa fase para ajudar a manter essa planta dentro daquele estímulo vegetativo. Agora, antes de passar para frente, a gente deveria parar aqui para falar um pouco sobre as plantas automáticas. Cannabis normalmente é uma planta de fotoperíodo, querendo dizer, né, que eu comentei, 18 horas ligada, dia longo, noite curta, é o que vai manter na vega, e noite longa de 12 horas, dia também curto de 12 horas, vai estimular ela para florir, e só mesmo quando você colocar nesse esquema de luz que ela vai realmente florir. Agora existem as plantas automáticas também, né? A planta automática é uma cannabis sativa de fotoperíodo cruzado com uma cannabis ruderalis, que é uma planta automática determinada e ela basicamente vai florir sempre quando atingir um certo número de nós. Quando você cruza os dois,
você acaba passando essa característica para a geração que vai vir, e você vai ter plantas que vão simplesmente atingir um certo número de nós e começar a florir. Então, por mais que existe a vega nessa planta, você não sabe muito bem exatamente quando que a vega começa a fase, na verdade, mas quando a vega termina, né? Quando que ela vai iniciar a floração. Porque, na verdade, o início da floração é um processo microscópico que a gente não consegue ver com nossos olhos. Então, com uma planta automática, ainda mais uma que você nunca plantou e não conhece aquela genética, é muito difícil a gente determinar a duração da vega quando a gente está plantando essas plantas mais determinadas. Se você talvez já tenha uma experiência com a planta, você sabe mais ou menos a janela dela de vegetativo, existe mais oportunidades lá do que se a gente não sabe. É melhor não manipular muito a quantidade de nós e etc. se a gente já está na período de floração. E se você não conhece a genética, é difícil dizer exatamente em que fase que você está naquele momento. Agora vamos falar um pouco sobre a iluminação nessa fase vegetativa. Primeiro vamos falar sobre os tipos de luzes. Tem o HPS, LED e umas tecnologias que hoje em dia é mais difícil de encontrar, aquelas mais antigas, que seria o fluorescente ou as lâmpadas de cerâmica. HPS funciona, por mais que seja uma luz normalmente mais selecionada para colocar a planta para florir. Eu já usei HPS bastante para vegar a planta e nunca vi nenhum problema vindo dessa lâmpada quando a gente faz a vega com ela. Agora, vai ter uma diferença em distância entre os nós quando você usa essa versus uma lâmpada mais azul. Agora, né, sabendo manipular a arquitetura da planta bem nessa fase vegetativa, eu nunca vi nenhum grande problema em utilizar o HPS. Né, também existem os LEDs, e o LED também tem o benefício de você selecionar um pouco mais o espectro de luz. Você pode selecionar uma luz um pouco mais azul se você quiser, e você pode ter esse benefício, né, de diminuir a distância entre os nós. LED hoje em dia é muito mais popular do que antes, está aumentando em popularidade, e é muito comum a gente ver as plantas vegando embaixo de LED, porque você não precisa de tanta intensidade quanto você precisaria durante a floração, e é uma opção bem econômica também. Agora vamos falar um pouco sobre a intensidade. A intensidade da luz vai começar no começo da vega por volta de 200, 250 ppfd. Isso seria um semente que já está começando a produzir folhas verdadeiras. Poderia também ser um clone também que acabou de enraizar. Você começaria mais ou menos nessa faixa de ppfd. Aí você vai aumentando aos poucos, né? E você vai chegar no final por volta de 400 a 500 no máximo ppfd na sua planta vegetativa. Agora vamos falar sobre os parâmetros da nossa sala de vega. Primeiro, temperatura deveria existir entre a faixa de 24 graus Celsius a 26 graus Celsius. Você não quer que a temperatura de dia seja muito fora dessa faixa. A de noite pode abaixar um pouco menos do que isso, talvez 22 graus Celsius no máximo, mas é melhor manter nessa faixa de 24 a 26 graus Celsius. A umidade vai ser mais constante, né, que nem a temperatura também. Você vai manter essa temperatura sempre, que é diferente do que você faria na flora, né, que a gente muda de semana para semana. A umidade também vai sempre ser um pouco mais alta, entre 60% a 70%. Agora a faixa é um pouco mais larga do que a gente aceitaria na faixa de flora, porque depende um pouco da sua planta, onde você planta e, né, a facilidade de você pegar a praga que vai ser piorado com uma umidade alta. Então, por mais que talvez na sua situação uma umidade mais perto de 70% seria ideal em termos de VPD, talvez se existe muita chance de power mold, por exemplo, é melhor você manter por volta de 60, que ainda vai ser autossuficiente para a sua planta transpirar bem, só que você vai conseguir, com aquela mudança de 10% de umidade, diminuir um pouco a instância daquele mofo naquele espaço.
Então, uma coisa para levar em consideração quando você está ajustando a umidade da sala. Agora o VPD. Antes de falar de VPD, eu sempre falo, que eu não gosto que as pessoas sempre vão correndo atrás de VPD como tipo algum número sagrado. VPD é simplesmente a relação entre a temperatura e a umidade no ar. Se você conseguir manter seu espaço, ainda mais na Vega, dentro dessa faixa 24, 26, 60, 70% de umidade, você vai manter seu espaço dentro de um VPD que a planta vai gostar. Agora, se você ficar correndo atrás só do número de VPD, que seria os 0.8, 0.9 até 1.1 mais ou menos nessa fase de vegetativo, se você correr só atrás desse número, você consegue alterar, né? Se você tiver um fator que está fora do parâmetro ideal, você consegue talvez tentar atingir aquele número o melhor possível, mudando o outro, né? Se a temperatura, por exemplo, estiver muito baixa, você muda, ajusta, faz um ajuste na umidade para acompanhar, para manter o VPD, e o que você pode acabar fazendo é muito mais estrago, né? Tentando procurar um número específico de VPD, mudando os parâmetros para fora da faixa ideal, do que simplesmente tentar focar em acertar um de cada vez, ter certeza que a umidade está certa e ter certeza que a temperatura está certa. Em conjunto, você pode garantir que seu VPD também tá de boa. Mas quando a pessoa meio que ignora, né, essas faixas ideais de temperatura e umidade, vai só correndo atrás do VPD, a pessoa pode se encontrar, né, com os problemas maiores depois. Aqui a gente tem a nossa tabela de VPD. Dá para ver, seguindo as linhas verdes, que a gente encontra nossos valores ideais de 0.9 a 1. Também a gente encontra esses mesmos valores se seguir as linhas vermelhas, só que, nesse caso, a gente está usando a temperatura e umidade muito fora do ideal para a nossa planta na vega. Então, o que isso quer dizer é que a gente facilmente consegue errar o ambiente para a nossa planta e prejudicar bastante a nossa planta simplesmente procurando acertar o VPD. A gente sempre tem que prestar atenção na umidade e na temperatura como fatores separados antes de considerar o VPD. E agora vamos falar sobre rega e a nutrição durante essa fase. Que nem eu comentei antes, a gente quer manter estímulos vegetativos na nossa planta durante essa fase, então a gente quer manter uma saturação um pouco mais alta. Então, de volume de água, conteúdo de volume de água do vaso, a gente vai querer baixar mais ou menos 50%, a 60% no máximo de porcentagem de água naquele vaso, nessa fase, então vai perder, né, quase metade da quantidade de água que você perderia no final da flora quando você está fazendo seu dry back. Então você não vai fazer um dry back nas suas plantas vegetativas, que seria um estímulo generativo. Então também lembrando sempre disso, que a gente vai manter uma saturação um pouco mais alta, você também vai manter um EC entre, normalmente, 2.2 na faixa mais baixa até 2.6 na mais alta. Pode existir um pouco fora disso também, dependendo da sua situação, suas genéticas, seu espaço, mas é normalmente um pouco mais alto do que você vai ver na sua fase de flora. Muitas vezes o máximo onde talvez chega na flora é perto de onde você normalmente anda com a vega. Uma referência boa para você meio que entender. Mas sempre, né, aquele estímulo vegetativo vai ser aquele nível de sal um pouco mais alto. Agora, não precisa ter uma nutrição diferente. Você pode muito bem utilizar a sua nutrição da flora, que é feito para a flora, com fosfato e potássio elevado, durante a vega, sem problema nenhum. A planta simplesmente não vai absorver esse fosfato e potássio a mais que existe na solução, não vai causar problema, não vai travar, não vai causar excesso, simplesmente vai existir na solução, a planta não vai absorver e vai selecionar o que ela vai precisar, que vai ser mais pesado no lado de nitrogênio durante essa fase. Se você quiser, você pode usar um fertilizante também, que é feito mais para vega, mas não tem uma grande necessidade de você modificar. Ela não vai simplesmente utilizar aquele fosfato na mesma quantidade, ela não está procurando né, queimar açúcar tanto quanto ela está tentando fotossintetizar. Né, então, ela vai tentar gerar mais folha, mais fontes, e o nitrogênio vai ser o nutriente mais importante durante essa fase.
E para finalizar a aula, uns conceitos a mais para a gente levar em consideração também com esse assunto de vega. Primeiro, clones. Você sempre quer tirar clones de uma planta que está dentro desse estado de vega, uma planta madura dentro do estado de vega. Você não quer tirar clones de uma planta que já está florindo. E a única situação onde você faria isso é se você está tentando resgatar uma genética que você se arrependeu de florir, não tem mais na vega, morreu a mãe, algum caso extremo em que você quer resgatar aquela planta. Vai demorar provavelmente meses para você conseguir uma planta de volta no estado vegetativo estabilizado, que você pode tirar um clone legal. Então é por isso que não é recomendado, mas é possível na situação que você vai querer salvar uma genética. Agora, normalmente a gente quer tirar clones de uma planta vegetativa que já vai estar, né, hormonalmente dizendo, nesse estado vegetativo, e a gente consegue, né, propagar ela, plantar, crescer, fazer todos os pods, mudanças de arquitetura, e aí a gente consegue passar ela para a flora na hora certa. Se ela já estiver florindo, quando você tirar aquele corte, mesmo se for primeiras 2 semanas, vai existir um ponto em que ela vai travar um pouco por conta daquela confusão de fotoperíodo. Outra consideração é que durante essa fase é a hora que você vai querer fazer qualquer manipulação na arquitetura da planta. Quando eu falo isso, eu quero dizer geralmente de podotop, né, que a gente normalmente faz quando a planta tem os primeiros 5 nós, quando a gente pega um clone, enraiza, depois de enraizar e estabelecer, quando você começa a ver que a planta está começando a crescer de novo, você faz a poda top, né, removendo o primeiro ponto depois daquele quinto nó, ou também na semente, quando você chega no ponto que a planta está com 5 nós, você simplesmente tira aquele nó do topo, isso vai estimular o crescimento lateral da planta e vai diminuir, né, a dominância dela de começar a continuar a crescer verticalmente. Isso pode ser feito mais adiante na planta e pode ser feito várias vezes antes de você passar para a flora. Mas é importante você lembrar que você não quer fazer isso dentro da flora. Outra coisa que você quer considerar durante essa fase é qualquer programa de MPI que você quer colocar na sua planta, né, manejo de pragas integradas, é melhor fazer durante essa fase. Qualquer produto que você quer aplicar, né, qualquer coisa que você quer fazer em termos de prevenir pragas, a melhor hora de fazer isso seria durante essa fase da planta, em que ela ainda não tem as flores, então você pode se sentir um pouco mais livre de passar seu óleo de NEM, o que for, a planta, porque ainda não tem aquelas flores que você vai fumar depois. Então a chance de você contaminar alguma coisa é muito menor se você aplicar durante essa fase vegetativa. Consideração sobre a defoliação. Durante a vega, você não precisa necessariamente fazer nenhuma defoliação, mas você pode remover folhas em caso que as folhas estão morrendo, exibindo algum sintoma que você quer retirar, se as folhas não estão recebendo luz, porque tem muita luz, está gerando sombra, né, está meio entupido dentro da planta, aí você consegue remover algumas folhas para deixar o ar e a luz penetrar um pouco melhor dentro da planta. Isso também para ajudar a prevenir qualquer praga ou doença. Também você conseguir ver melhor a sua planta para também evitar as pragas e doenças e deixar que o ar consiga passar por dentro da planta, né, evitando qualquer um desses problemas aí. Então, a defoliação que você faria durante essa fase são mais por essas funções do que qualquer estímulo que nem a gente faria durante a flora. E a última coisa, lembra que as nossas plantas mães basicamente vão viver dentro desse estado vegetativo a vida toda dela. Nunca vai passar para a flora, sempre vai manter esses exatos parâmetros com as nossas mães e sempre lembrando de cortá-las com frequência, né, para não manter uma mãe viva por muito tempo e também, né, sempre fazendo seus podotops para aumentar a quantidade de clone possível. Mas basicamente, né, esse estado vegetativo é muito bom acertar, ainda mais quando você está planejando ter mães para cortar as suas futuras gerações. E é isso, galera. Valeu por tudo. Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre a Vega, mandam aí que, né, eu vou responder vocês. Valeu.